Fala pessoal, beleza? Professor Bruno aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula gravada aqui. Eu estou aqui sem máscara, mas eu estou aqui na sala sozinho, dentro daqui da minha escola, né? Da EREM onde eu trabalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma parte importante para muitas coisas na química, inclusive para a concentração das soluções, que é o último assunto que eu abordei antes dessa aula aqui. Para tudo que eu for precisar fazer, eu vou trabalhar com o cálculo da massa molar ou cálculo da massa molecular. Massa molar ou molecular tem diferença, obviamente, mas não tem problema nenhum se você usar os dois termos para simbolizar a mesma coisa. Primeiramente, o que é isso? Todas as vezes que a gente vai calcular alguma coisa que tenha relação com a quantidade de matéria, de substância, a quantidade de matéria que a substância tem, a gente vai precisar calcular, muitas vezes, se a questão não traz, a massa molar, a massa de 1 mol de substância. E se você lembra o que é um mol contém 6,02 vezes 10 a 3. Você já sabe porque vimos já em outro vídeo nosso, certo? Mas aí, você também pode pensar, Bruno, mas meu professor usou massa molecular, não tem problema. Porque quando a gente está se referindo a uma unidade só, a uma única unidade da molécula, a gente pode chamar de massa molecular. Vai mudar aí é a unidade de medida com a qual lemos. Por exemplo, eu me refiro à massa molar todas as vezes, como eu já falei, eu estou falando da massa de 1 mol. Todas as vezes que eu me referi à massa de 1 mol, eu estou falando de massa molar. Mas se eu quiser saber só a massa daquela molécula, eu estou falando de massa molecular. Assim como eu falaria massa atômica, se eu estiver me referindo à massa de um átomo apenas, ou a massa do elemento químico, que na verdade a gente sabe que é a média de todos os seus isótopos. Mas na prática, significa dizer que eles têm o mesmo valor. Né? O valor entre eles é o mesmo. Então, olha só, bora pegar aqui o itinerário dessa aula de hoje. Eu vou fazer o quê? Vou mostrar o princípio e algumas considerações. Vou mostrar algumas massas molares que aparecem corriqueiramente no nosso dia a dia. Logicamente, aqui é só uma pequena amostrinha, porque existe toda uma tabela periódica com essas massas. E depois resolveremos aqui, como tem aqui, alguns exemplos bem direcionados, né, para você entender quais são as nuances, quais são os princípios da coisa, tá certo? Então vamos lá. Qual é o princípio do método? Para calcular a massa de uma molécula, ou de um mol de moléculas, eu vou somar as massas de todos os elementos que formam a molécula. Eu vou somar as massas de todos os elementos que formam a molécula. Simples assim. Então, obviamente, as massas atômicas, na verdade, são dadas nos exercícios ou elas vão ficar disponíveis na tabela periódica. Por que eu digo isso? Tem prova de vestibular, tem prova de concurso, que traz essa massa molecular já na questão. É mais prático, economiza papel, é muito mais rápido. Mas tem provas como a do ITA, por exemplo, como algumas da UNB, como algumas provas militares, que botam no final da prova, eles botam uma tabela periódica. Essa eu acho legal, embora gaste mais papel para você imprimir toda uma tabela periódica para isso aí, que ela fica disponível na tabela periódica, essas massas estão lá na tabela periódica, mas gasta mais papel. Então, hoje em dia, a gente, se puder economizar, puder não imprimir, melhor ainda, né? Economiza um papel, salva uma árvore. As questões, por exemplo, o Enem, ele já traz, muitas vezes, eu já vi questões de Enem, ele trazendo a massa já da molécula pronta, você não precisa nem calcular. Mas se você precisa calcular, como é que você faz? Então, olha só, o quadro aqui do meio, eu trago algumas massas, né, que são, vamos dizer assim, corriqueiras. Por quê? Porque com base no que eu coloquei aqui, você consegue calcular as massas moleculares de muitas espécies. Por exemplo, H2O, hidróxido de sódio, os ácidos, quase todos que caem em prova estão aqui dentro. Então, essas massas aqui, elas estão aqui porque elas ficam disponíveis tanto na questão como também na tabela periódica. Então, você vai encontrar muito isso aí. Lógico que é só um exemplinho, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é para isso aqui, ó. A forma como eu leio ela. Se eu estou falando de massa molar, eu vou me referir a sempre grama por mol, porque é a quantidade em gramas que eu tenho em 1 mol. Então, por exemplo, o alumínio que está aqui perto do meu dedo, ó, 27 gramas cada 1 mol. Lembra quanto tem 1 mol? 6,02 vezes 10 a 3. Certo? Cada 6,02 vezes 10 a 3 de alumínio vai pesar 27 gramas. Cada 6,02 vezes 10 a 23 de fósforo vai pesar 31
gramas. Tá certo aí, pessoal? Só que, por exemplo, se eu estiver falando só do átomo, só aquela unidadezinha, aquele átomozinho lá, pequenininho, a gente nem consegue medir, na verdade, certo? Então, eu vou dizer U, que é unidade de massa atômica. É uma unidade bem antiga, se estudava, tinha um capítulo livre todinho para falar disso aí. Hoje em dia, nem liga mais, nem se usa. Mas, enfim, se eu tivesse, por exemplo, eu quero um único fósforo, 31 U. 32 U é o enxofre, 40 U é o cálcio. Mas se eu tiver um moiãozão, né? 6,2 de cálcio, eu terei 40 gramas, que equivale a 1 mol. Agora a gente vai passar para a parte onde eu resolvo alguns exemplos. Logicamente os exemplos estão ali escalonados, né? Eu vou começando de um por um, né? E aí eu vou explicando qual é o objetivo de cada um deles, beleza? Agora eu vou fazer o quê? Vou chamar vocês agora para resolver comigo um exemplo de cada, né? Coloquei aqui alguns exemplos, 6 exemplos, com características distintas, que podem aparecer numa questão, ou pode aparecer no momento fazendo lá um cálculo na sua sala de aula, né? Que o professor pediu lá. Então, eu vou mostrar alguns casos aqui bem simplesinhos, tá certo? Então, olha só. Aqui nós temos a primeira molécula NaCl, que é o cloreto de sódio. Observe que as massas já estão aqui, ó. Eu coloquei as massas aqui. Mas você vai acabar, você vai mexer tanto com isso. Se você fizer os exercícios que normalmente eu recomendo depois, na sua aula, se você estiver fazendo exercício, você vai ver que isso aqui, você vai acabar decorando, vai memorizar isso aqui. Não é obrigado, mas você acaba fazendo isso porque foi comigo que aconteceu assim. Então, ó, como é que eu faço? Então, olha só. Primeiramente, eu vou abrir aqui uma chave. Não é obrigado você abrir uma chave, mas eu vou abrir, certo? Então, aqui, ó, Na igual a, o Na, cadê ele aqui? Tá aqui, ó, 23. Eu não preciso colocar aqui gramas nenhum agora não, bota só 23. Veja quantos átomos tem de Na. Aqui não aparece, mas quando não aparece a gente sabe que é 1, não é isso? Então 23 vezes a quantidade de átomos é igual a 23. O cloro, Cl, o cloro aqui eu coloquei ele como 35,5, certo? Então 35,5, 35,5, mas também só tem um átomo, não é isso? Vezes 1, vai dar 35,5. Aqui, vírgula 0, porque só para igualar, né? Centésimo, né? Dezena com dezena, né? Unidade com unidade, e aí decimal com decimal. Ó, somando aqui, vai ficar 5. 5 mais 3 dá 8. 3 mais 2 dá 5. E a vírgula na primeira casa, 58,5 gramas por mol. Acabou-se. É só isso, mais nada. Certo? Vamos fazer aqui agora o exemplo da água. Por que o exemplo da água está aqui? Primeiro que a água vai aparecer lá no exemplo 6 de novo. Eu vou chamar a atenção de vocês. Mas aqui eu quero chamar a atenção para a multiplicação de número de átomos diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, de novo abrir aqui minha chave, ó. O H é igual a 1, tá vendo? H igual a 1. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho na molécula da água? 2 átomos, então vezes 2. 2 vezes 1 é igual a 2. Oxigênio, 16. Cadê? Aqui, ó. Já deixei aqui, ó. 16. Aí você pode chamar de U, de grama por mol, é com você, certo? Quantos átomos eu tenho? Aqui só aparece 1, né? Não aparece, mas é 1. Então, 16 vezes 1 igual a 16. Unidade embaixo de unidade, dezena não tem. Deixa eu só melhorar isso aqui, para a gente ficar melhor. Aqui ficou 16. Aqui 2. Então, 2 mais 16 vai dar 18 gramas por mol. Bruno, se fosse uma única molécula de água, era grama por mol também? Não, não era grama por mol. Ia ser 18 unidades de massa atômica. Mas, como eu estou trabalhando massa de 1 mol de moléculas, 18 gramas por mol. Beleza aí? Tranquilo? Vamos agora para o exemplo 3, que é o NaOH. O NaOH são 3 átomos, tá? O OH, que é a hidroxila, que é o O mais o H, dá 17. Eu vou fazer parte a parte. Olha só. Cuidado, viu? Tem muita gente que pensa que isso aqui é um átomo só, e não é. É o O e o H, tá certo? Aí, se você quiser considerar 17, já ajuda, tá bom? O Na é 23. Deixa eu trocar a canetinha para destacar melhor. O Na é 23, beleza? O O é 16 e o H é igual a 1. Como eu só tenho um átomo em cada, é tudo vezes 1. Tranquilo? Tudo vezes 1 é tudo igual a ele mesmo, né? 16 e 1. 23 mais 16 mais 1, 3 e 6, 9 com 10, sobe 1.
2 mais 1, 3 com 1, 4, 40 gramas por mol, beleza? Ácido sulfúrico, H2SO4, novamente a mesma situação, olha só. Hidrogênio igual a 1, tenho 2 átomos vezes 2, beleza? Dá 2 mesmo. Enxofre eu coloquei aqui, ó, 32, tá vendo? Então, ó, 32 vezes 1 é igual a 32 mesmo. Oxigênio, 16 vezes 4, 16, a gente já fez ali, não foi? Vezes 4 vai dar 64. 32 mais 64 dá 96. 96 mais o 2 está aqui em cima dá 98 gramas por mol. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo tranquilo? Então, olha só. Perceba que nada disso, tá? Nenhum processo difícil, é só multiplicação, só depois somar tudinho, beleza? Tá entendendo o conceito? Consegue? Se não tá entendendo, deixa o comentário aí. Agora, temos uma seguinte situação. Temos o Al2 SO4 3. Perceba aqui que o SO4 está entre parênteses e fora dele tem 3. O que é que significa? Significa que todos os átomos que estão aqui dentro estão multiplicados pelo que está aqui fora, beleza? Então, na verdade, era como se essa molécula para mim, de novo, velho, é como se essa molécula para mim fosse escrita assim, ó. Al2S3O12. Al2S3O12. Oxe, viajei, velho, viajei. Não, fique tranquilo, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Entendesse? Porque o número que está fora do parênteses multiplica todos os que estão dentro do parênteses. É como se fosse uma propriedade distributiva da multiplicação. Como se faz na escola. Se tu pensa assim, ó, tipo, por exemplo, 3 vezes x mais 1. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. A mesma coisa é aqui embaixo. É igualzinho ali embaixo. Não tira nada de diferente. E aí, como é que vai ser o cálculo dessa resposta? Então, ó, o alumínio é 27, né? Então, eu tenho Al27, 27 vezes 2 dá igual a 54, beleza? Aqui o S é 32 vezes 3. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, beleza? E aqui, ó, o oxigênio aqui, ó, vai ficar 16 vezes 12. 16 vezes 12 vai ser 16 vezes 10 mais 32, não é isso? Posso fazer assim, ó. Vou puxar aqui para cima. 16 vezes 12. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 1, 2 com 1 dá 3. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 1 é o mesmo, 192. Então aqui vai dar 192, certo? Aí ficamos com a seguinte soma, ó. Eu vou até melhorar aqui, ó, para ficar melhor, da gente enxergar. Vai ficar aqui 96 e aqui vai ficar 54, somando aqui tudinho. Vai ficar assim, ó. 4 mais 6, 10, 12, vai 2. 2 mais 1 dá 3. 342 gramas por mol. Espero que dê para ver aqui embaixo, porque eu quis aproveitar todo o meu quadro, certo? Beleza, pessoal? Então, por hoje foi isso aqui. Eu espero que tenham gostado. Realmente, as dúvidas que ficarem, deixem no comentário. Pode perguntar, que eu estou à disposição. Logicamente, respondo sempre que der. E vou ficando por aqui. Forte abraço a todo mundo. Valeu e tchau.